Hoje nós vamos falar sobre mulheres inovadoras do início do século XX. Fala aí, galera, tudo bem? Espero que sim. Nesse vídeo, nós vamos falar sobre as mulheres que iniciaram o século XX. Nós vamos começar com Georgia O'Keeffe. Georgia O'Keeffe nasce em 1887, nos Estados Unidos. Filha de agricultor, viveu boa parte da sua infância e adolescência no campo, e essa paisagem foi a que se tornou referência para ela, como imagem, enfim. E aí, um pouco mais tarde, ela se muda para Chicago e começa a trabalhar como desenhista. Sua situação financeira não fica muito fácil, então ela começa a fazer pequenos trabalhos para vários lugares, entre Chicago e Nova York, ela vai transitando. E aí, quando a sua situação começa a ter um fôlego maior, em 1912, ela inicia o seu trabalho mais voltado para a abstração, baseada muito nas pinturas de Kandinsky. E nessas pinturas ela começa a pintar muitas flores. Essas flores com pinturas em alto contraste, os tons muito bem trabalhados, pinturas que insinuam somente imagens de flores. Essas imagens elas começam a ter uma repercussão muito forte dentro do meio artístico. Então, vários pintores, inclusive até o próprio Freud, olhava para essas pinturas e sexualizava essas pinturas, essas imagens, trazendo a genital feminina como base. E Georgia, no auge da sua convicção, da construção das suas imagens, ela simplesmente disse: tudo está nos olhos de quem vê. Um pouco mais à frente, ela se casa com um galerista chamado Stieglitz. E aí os dois formam uma dupla, que vai trabalhar a nova imagem da cidade de Nova York. Então, ele, como galerista, acaba ajudando para que ela se destaque ainda mais. E nisso, Georgia começa a se dedicar a essa nova imagem americana, uma imagem mais moderna, vamos dizer assim. E dentro dessas imagens, nós temos duas pinturas, New York Street e Radiator Building. São duas imagens, são duas pinturas dela muito características em que ela trabalha essa imagem que eles querem passar dessa nova América. E nós percebemos nessas pinturas uma característica muito presente do cubismo, pinturas com linhas duras, alto contraste de cores, ambas as pinturas feitas com tinta a óleo, qualquer referência de pessoas, não, somente imagens relacionadas à cidade, aquela impressão que eles gostariam de passar sobre elas. Então, Georgia e seu marido seguem dessa década de 20 fazendo esses trabalhos bem dentro dessa linha. Em 1929, após uma separação conjugal, Georgia O'Keeffe vai conhecer o Novo México. E ao chegar no Novo México e ver toda aquela paisagem completamente diferente da Nova York em que ela vivia, ela se apaixona pelo lugar e diz: este é o meu país. Então logo ela compra um rancho, se muda para o Novo México e começa a registrar tudo aquilo que ela vê, toda a paisagem que ela vê, apaixonada pelo lugar. Então, a primeira pintura que nós trazemos aqui
que registra essa paixão se chama Red and Yellow Cliffs, né? Que é uma mistura de terra rosa com amarelo. Então, dentro dessa pintura, nós vemos a representação de uma montanha e que tem essa coloração, apesar do contraste não ser muito, né, entre as cores, nós ainda percebemos influências cubistas dentro dessa representação. Da mesma forma, nós vemos os ossos na pintura Summer Days, onde ela registra também toda essa realidade a qual ela escolheu viver. Nesse período em que Georgia esteve no Novo México, ela trocou cartas com ninguém mais, ninguém menos do que Frida Kahlo. Frida foi uma grande admiradora do trabalho de Georgia ao longo da sua carreira. Bom, um tempo depois, Georgia fica sabendo que o seu ex-marido estava com câncer. E aí então ela decide retornar a Nova York e passar esses últimos momentos com ele, né? O auxiliando nesse momento. E ele então vem a falecer e daí ela retoma o seu rancho no Novo México e ali ela encerra a sua vida no país em que ela escolheu de coração. A próxima pintora que veremos revolucionou o início do século XX se chama Maria Gorska. Calma, que você já vai saber o nome dela artístico. Ela nasce em Varsóvia em 1898. Filha de uma família muito abastada, desde muito pequena já iniciava os seus traços. Depois de um pouco mais adulta, ela se casa com um advogado chamado Tadeusz Lempicki. E nesse momento, dentro da história russa, ele é preso pelos bolcheviques. E então ele fica um período preso, ela vai, consegue um dinheiro. Após conseguir libertar seu marido, os dois fogem para Paris. Em Paris, Maria Gorska assume o nome artístico Tamara de Lempicka. E nesse momento ela aproveita para estudar com pintores como Maurice Denis e André Lhote. Já em 1923, com uma pintura um pouco mais assumida, com um traço um pouco mais sedimentado, ela começa já a expor seus trabalhos. E desses trabalhos, desse período da década de 20, eu trago para vocês grupo de 4 nus, Kizet na varanda, Kizet, inclusive, filha dela, com esse advogado. Era uma menina em que ela utilizava muito para treinar, né, a pintura. E The Girls. Essas pinturas, elas têm características muito presentes do cubismo. Um alto contraste de tons, linhas duras e o início dessa junção figura e fundo. Já não existe mais uma preocupação em representar a realidade tal qual ela é. O cubismo tem essa preocupação em geometrizar todas as formas. Tamara, ela segue a sua carreira. Depois de um certo tempo, ela se separa, né, do seu marido e começa a se envolver com artistas e escritores parisienses, né? Convive ali lado a lado com Pablo Picasso, Jean Cocteau e vários outros. Se torna uma boêmia parisiense e continua o seu trabalho sendo desenvolvido dentro da linha do cubismo. Então nós acabamos de ver aqui 2 pintoras sensacionais que deram um pontapé inicial para o século XX ser ainda mais maravilhoso. E você, gostou desse vídeo? Dá uma comentada aqui embaixo, conversa, vamos trocar
né? Quero saber se você gostou dessas pintoras e quero saber principalmente, você tá compartilhando os vídeos? Está curtindo? Quero ver, hein? Bora ajudar? Chega junto. Vou deixar aqui o meu abraço e aguardo vocês no próximo vídeo.